Vamos assim, unindo o nosso pensamento, o nosso coração, nos ligando à equipe de Kardec, à equipe de Chico Xavier, pedindo a proteção dos nossos mentores, para que nessa noite nós possamos estar bem atentos, para ouvir aí as mensagens que a Letícia vai passar para nós, que ela possa, Senhor, nesse instante, ser envolvida com uma chuva de luz, que envolve todo o seu lar, em especial todo o seu corpo físico e espiritual. Que ela possa ser inspirada pelos amigos do bem, a sua palavra seja fácil. E desde já agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse encontro. Amém. E assim seja. Primeiro, vocês estão vendo a apresentação, a página completa? Tá, que eu estou com 2 monitores, e aí tá. Então, primeiramente, assim, foi um prazer ter estudado esse tema, honestamente, para mim, acho que as coisas, né, nos tocam o que tem que tocar, chega o que tem que chegar, e para mim, eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre o judaísmo, né, sobre a religião, e nunca tive a oportunidade de estar próximo, nem estudar, então, para mim, foi uma chuva de aprendizados, ler, né, e poder fazer uma pesquisa para apresentar para vocês. Então, muita gratidão aí também de poder ter esse desafio. Tem muito conteúdo, não sei se todo mundo leu os dois módulos, é muito conteúdo, eu vou tentar resumir, mas eu achei que tem tanta coisa rica que eu achei que eu vou tentar ir rápido, mas passando e para que a gente aproveite tudo aí que eu consegui estudar e trazer. Então, eu juntei um pouco os 2 capítulos, porque a história, né, do judaísmo em si é difícil não contar sem a Moisés, né? Então, eu juntei os 2 módulos para que a nossa conversa fosse mais fluida, para não ter que parar e depois ter que voltar. Então, a gente vai falar um pouquinho a história do judaísmo, e o papel do Moisés, né, na criação, né, dessa religião e até mesmo dessa cultura desse povo, a religião em si, né, o que é a religião judaica e o que os livros que eles estudam, o que é a Cabala, né, que ultimamente aí na era moderna tem tomado uma importância também, e o calendário deles, o religioso, né, o que eles acreditam e o que eles celebram, festejam. Ok? Me parem se tem alguma dúvida. Então, aqui é a história, né? A influência judaica é surpreendente. Quanto mais a gente estuda, né, mais a gente vê, assim, a influência judaica ela é enorme na cultura ocidental. Por mais que a gente pense que não, né? Eles começaram hoje, né? O Abraão saiu de um lugar que hoje é Iraque e foram se espalhando, né? E praticamente popularam aí todos os lugares do planeta Terra. E começou, né? A origem é simples, de povos nômades, de cidades pequenas, mas praticamente com a sua migração, que faz parte da sua história, povoaram aí, né, estão espalhados pelo mundo todo. E o judaísmo ele não é só uma comunidade religiosa, mas uma comunidade também étnica, né? Se considera aí os descendentes do patriarca que é o Abraão. Então, o Abraão ele foi, né, realmente o profeta, o Messias, aí eu não sei exatamente a característica dele, mas que iniciou todo o processo, né, de saída, né, do seu povo, que a gente vai ver um pouquinho depois, por um chamado de Deus, e junto com Abraão, né, Isaac, Jacó, e as matriarcas Sara, Rebeca, Raquel e Lia, foram aí que formaram, que originaram essa etnicidade, né? Essa etnia ou religião, comunidade. Então, aí vocês veem um pouquinho a árvore genealógica, né? A linhagem, e aí a gente vê até onde se liga com a história de Jesus, né? Mas a gente não vai
falar tanto nisso agora, mas só para... Eu achei bem interessante. O Abraão era um habitante de uma área lá na Mesopotâmia, hoje, como eu disse, né, que é Iraque, e na cidade de Ur, na região do Harã, e ele partiu da sua terra a partir, né, de um encontro que ele teve com Deus, que o orientou a buscar a terra habitada pelos cananeus. Então, ele foi em busca dessa terra, né? E ele foi com algum das pessoas do seu clã, do seu grupo da época, para essa jornada. E o local, né, que ele foi viver foi Canaã, que é conhecida também como a Terra Prometida, né? Que hoje a gente sabe que é Jerusalém, né? Mas na época, e foi mudando de nome, Jerusalém já foi chamada Canaã, já foi chamada Judéia, e aí vem o judaico, né? Tem uma série de fatos históricos, né? Que ele vai mudando o nome, mas na época esse foi o chamado de Deus, né? Para que Abraão criassem as suas gerações em outro lugar, né? Nesse outro lugar que se chamou Canaã, que se chamava Canaã. Então, ele se casou. Ele teve uma primeira... ele era casado com a Sara, né? Sara e Abraão eram um casal. E ele não podia ter filhos, teoricamente. Ou tinha dificuldade de ter filhos. Teve algum problema com a Sara, que ele teve um relacionamento com a escrava Agar, no qual ele teve seu primeiro filho, que se chamou Ismael. E depois ele teve o filho, o Isaac, com a Clara. Só que o Ismael, ele não foi reconhecido porque ele era filho, né? Não era filho da mulher, da esposa primária, e ele não foi conhecido como o herdeiro de Abraão. Quem foi conhecido como o herdeiro de Abraão foi Isaac, que se casou com Rebeca e teve Jacó, né? Então, Jacó, digamos assim, foi neto de Abraão, e Jacó, depois a gente vai ver que ele teve, como a gente pode ver, assim, várias mulheres, Bilá, Léa, Zipão e Raquel, e teve os seus 12 herdeiros, que depois dão origem às 12 tribos de Israel. Mas, de novo, começando por Abraão, que recebeu um chamado, que migrou, né, para uma terra distante, e que deu aí, né, e criou essa comunidade, religião, etnicidade. E aí a gente pode ver, né, que a história de Jesus também é vinculada com essa linhagem, né, que ele era da família de Judá, né, da tribo de Judá e da tribo de Davi. Depois a gente vai ver um pouquinho mais, ok? Então, esse é o início da história do judaísmo e dos judeus. Então, como eu disse, né, os 12 filhos de Jacó, que aí já era neto de Abraão, do patriarca, eles formavam as tribos judaicas. Mas o que é interessante é que um dos filhos de Jacó, o José, ele foi vendido como um escravo e foi para o Egito, em uma época dessa história, depois que eles já chegaram em Canaã. E ele, por sua influência, né, por seu dom natural, ele foi se fazendo, ele saiu da posição de escravo e foi se fazendo uma pessoa importante na sociedade egípcia, e que ele se tornou um vice-rei. E ele se ter tornado um vice-rei, de alguma forma, abriu-se muito as portas para outros judeus, né, que são países ali, apesar de ser continentes diferentes, né, estão bem perto. E houve uma fome muito grande, uma época em Canaã, e muitos judeus migram para o Egito, né? E com isso,
passam a ser escravizados, porque quando eles chegaram lá, o poder de José também não estava tão mais forte, e então todo o povo que era judeu, que foi ou atraído por José ou pelo fato da fome, acabou sendo escravizado. E a gente sabe na história que a gente estudou no Esdras 1, né? Que eles foram, no Esdras, que eles foram escravos aí por 400 anos. Esse povo, o povo judeu que foi para Israel. A liberação do povo, a gente sabe que aconteceu, né? Antes de Cristo, 1300 antes de Cristo, e foi comandada, liderada por Moisés, né? Que ele era um judeu da casa de Levi, né? Da descendência de Jacó, que foi jogado, que foi fruto, né, de uma gravidez, eu entendi, teoricamente, que não deveria ter acontecido, né, na época, não vi por quê exatamente, mas ele foi jogado, foi colocado numa cuninha, numa cestinha e colocado no rio Nilo. E foi achado por uma senhora, Térmitos, que era irmã do faraó, foi acolhida por ela e foi criada como se fosse, né, das pessoas da casa real. O interessante nessa história é que a irmã mais velha de Moisés, né, Moisés nasceu, o bebezinho foi colocado no rio, a irmã mais velha dele, que era uma menininha na época, foi acompanhando, quando ele viu a mãe colocando, ela viu a mãe colocando o bebê no rio, ela foi acompanhando, ela viu a Térmitos acolher o bebê, e ela, sagazmente, falou que ela conhecia uma mãe israelita que poderia amamentar esse bebê. E que, no fundo, era a verdadeira mãe, né, do Moisés, que a qual acompanhou o crescimento e ajudou, de alguma forma, a Térmitos a educá-lo. E nessa mesma época que Moisés nasceu, o faraó tinha dado uma ordem para matar todos os bebês nascidos naquele período. E o Moisés acabou caindo na casa do faraó, né? Por uma questão aí que a gente sabe, que não é por acaso, ele sobreviveu. Então, o Moisés ele foi criado, né, na casa real dos faraós, e ele recebeu educação, e ele foi iniciado, né? A gente sabe que justamente no Caminho da Luz, a gente sabe que, no livro, a gente sabe que os egípcios, eles tinham a religião que era do povo, a religião mais politeísta, mas eles tinham a religião que era de poucos, que era a religião que chamava dos iniciados, de onde eles falavam de outras vidas, porque a gente sabe que os egípcios são capelinos, então eles tinham todo esse conhecimento e eles estudavam esse conhecimento num grupo mais fechado, no qual Moisés foi iniciado, mas quando ele estava com 40 anos, ele não aguentou ver o sofrimento do povo judeu, né, que eles passavam como escravos, e ele matou ele teve um evento que ele agrediu e acabou matando um soldado egípcio, e aí ele foi mandado aí à morte, mas ele conseguiu fugir. E aí, quando ele fugiu levando o povo ele fugiu liderando o povo de regresso a Canaã, aonde eles teriam saído, né, há 400 anos antes. Ele liderou aí mais de 600 mil homens nessa travessia, e todos eles eram de influência politeísta egípcia, né? Então, era um povo, a gente já tinha até visto, um povo, né, bem espiritualmente, bem rude, bem, né, ainda primitivo, escravizado, e que acreditavam, né, em deuses, e devido aí à influência egípcia, da religião egípcia, né? E essa saída, né, está aí, tem toda a descrição
no Pentateuco, né, no livro Números. A gente sabe que Moisés tinha uma grande mediunidade, né, de física, premonição e imagino que muito mais. Ele conseguiu prever, né, as pragas, as 10 pragas do Egito. Quando ele estava no deserto, na sua peregrinação, um pouco questionando até assim esse povo judeu, as suas crenças, que eram politeístas, ele recebe aí a tábua das leis, né? Dos 10 mandamentos, diretamente de Deus. A mensagem, como médium, né? Ele recebe. Então, eu só colei 2 figuras, que é uma dele, né, prevendo, na figura de cima é ele prevendo as 10 pragas, e a de baixo os textos, né, de Êxodo, é ele realmente recebendo aí a mensagem direta de Deus. E isso a gente também viu no Esdras, né, onde foi a lei religiosa, que são os 10 mandamentos, são as leis divinas e eternas, imutáveis. E a gente sabe que Moisés também, nessa caminhada dos 40 anos, e quando chegou, né, assim, dos 40 anos ele escreveu, ele organizou ou criou as leis civis, que é a organização daquele povo, que depois foi catalogada, escrita e que forma o Pentateuco. Então, isso. Então, Moisés, ele sai do Egito, né, com os judeus em retorno à terra, né, que foi prometida a Abraão, que já tinham estado lá, mas que acabaram saindo, uma grande parte deles saíram. E aí receberam os 10 mandamentos, que aí a gente já viu, né, desde do nosso primeiro ano de estudo, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu ainda tenho pezinho lá no catolicismo, eu não sei de cor, como fala no espiritismo, mas Deus, né? É o único Deus, e não pronunciar o nome de Deus em vão, santificá-los nos sábados, honrar, né, nossa pai e mãe e a nossa herança aí, genética, não matar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, não desejar nem a mulher, nem o patrimônio do próximo. E o que eu achei interessante, que isso eu nunca tinha... nunca soube que o Moisés, ele tinha esse irmão, que era o Araão, e o Araão teve com ele nesse processo, onde ele recebeu, nesse processo de recebimento das leis. Então, aí a gente vê esse aí é Moisés com seu irmão Araão. O Moisés, ele nunca chegou a pisar em Canaã. Parece que antes de chegar, a missão dele foi realmente levar o povo judeu de volta a casa, e ele nunca atravessou o Jordão e nunca pisou de volta na terra dos judeus. Né? Ele nomeou a Josué, foi quem atravessou o Jordão e acabou que ele liderou na parte final da viagem o grupo, até que eles chegassem ao Rio Jordão. Então, o Josué, ele acabou que ele ficou o governante, né? O número 1 daquele povo, após a morte de Moisés, que nunca voltou, né? Isso também para mim foi totalmente novo. Ele nunca pisou em Canaã, né? Nasceu no Egito e a travessia do Jordão foi feita por Josué, e quando Josué chegou, ele dividiu aí as 12 terras, as 12 tribos, que é muito famoso. Eu já ouvi muito dessas 12 tribos e não sabia também dessa história.
da história Da divisão. da divisão, né, de porquê e tudo. A terra de Canaã, como eles era uma terra que mesmo quando Abraão chegou, já tinha outros povos nômades vivendo lá, né? Desde antes, quando Abraão chegou, eram povos nômades que eram donos dessas terras. Então, quando eles chegaram, por mais que eles criaram aí suas 12 tribos, já tinha gente vivendo lá, né? Que eram os povos aqui descritos, que eram muitos povos, cananeus, heteus, heveus, ferezeus. E todos esses povos, eles também eram donos daquela terra, né? Estavam ali há muito tempo. Então, tinham lutas constantes com esses povos, mais os beduínos, digamos assim, os nômades que viviam ali. E isso durou muitos anos. Depois que o Josué morreu, as tribos foram governadas por juízes, e eles acabaram que abandonaram um pouco aquela ideia do Deus único e tiveram uma tendência de voltar para a adoração de muitos deuses nessa época da história. Então, voltaram um pouquinho, né, aquela crença politeísta. Depois digamos, da onda dos juízes, vieram a onda dos reis, e os reis, eles de alguma forma tentaram voltar com aquela ideia de Deus único, criaram templos, os muito famosos, o templo do rei Salomão, e todos aqueles templos onde foi realmente aí onde onde, né, assim, a religião judaica foi cada vez mais se consolidando. E aí houve um momento, né, que ficaram 2 reinos, o reino de Judá, que era onde era o templo do rei Salomão, que é esse maior aqui em azul, que o templo do rei Salomão estava, e os outros se formaram como um reino, o reino de Israel. E também uma curiosidade aí, né, com a mudança, né, de quem estava no poder, né, de quem estava liderando essas tribos e esses grupos que já formavam aí, digo, aglomerados maiores de pessoas. Aí esse é o templo do rei Salomão, né? E depois a gente sabe que depois Jerusalém, além das lutas constantes ali com os que estavam ali, eles, pela sua, né, assim, eles eram um povo forte, eles conseguiram dominar que eles viviam ali, mas aí depois que eles começaram a crescer, eles começaram a ser invadidos por outros povos, povos que vieram da Babilônia, da Mesopotâmia, do Império Romano que estava se formando na época. Então, eles receberam entraram em muita guerra e receberam, foram, de alguma forma, sendo pouco a pouco destruídos por esses povos que chegavam, até o momento que o Império Romano, digamos assim, realmente chegou, e aí onde foi a queda de Jerusalém como centro do Império, e aí é quando também aconteceu aí o que a gente sabe, a diáspora, né? Onde os judeus se dispersam aí para o mundo, e aonde eles começam também começa historicamente aquela esperança e a fé de que vai vir o Messias prometido para salvá-los novamente e unificá-los novamente. Então, foi no momento da diáspora que essa crença nesse Messias para reuni-los se tornou mais forte. Essa aqui também é a estrela de Davi, né? Que Davi, a casa de Davi era naquele reino de Judá, que é da descendência do rei Salomão, e que essa estrela é um dos símbolos mais fortes do judaísmo, né? E essa estrela de 6 pontas, de 6 pontas de Davi,
representam o poder de Deus, a sabedoria, o amor, a misericórdia, a justiça e a majesty, né? Que é a magnitude, a magnificência de Deus. Isso que a estrela de Davi representa. E isso, né, em toda casa, pelo menos as casas judaicas que eu já fui, é um símbolo muito forte que representa essa comunidade, independente de onde eles estejam no mundo, né? Muitos migraram para a parte que hoje é a Ásia Menor, né? O Oriente Médio, muitos migraram para a Europa e muitos migraram para algumas partes da África menores, mais no norte, e para Américas, que a gente sabe, né? Então, eles estão espalhados no mundo, e a estrela de Davi, né, é uma das grandes símbolos dessa comunidade, dessa religião. Então, espalhados pelo continente, eles têm uma unidade cultural e religiosa muito forte, então a distância física não os separou, né, como comunidade, como religião. A gente sabe, os judeus se apoiam, se ajudam como comunidade. E depois, né, quase 1.900 anos depois, quase 2.000 anos depois, a gente sabe que se volta aí com a criação do Estado de Israel em 1948, onde eles formam o Estado de Israel, né, e começam a acolher os judeus espalhados aí no mundo, né, que são 3 milhões de judeus no mundo, sendo que somente aí 30% vive no Estado de Israel, e a gente sabe que o Estado de Israel ele recebe todos os judeus que querem voltar para a terra, né? Uma vez que você prove que você é judeu. Eles tinham uma tradição antiga, né, que era judeu, era quem era filho de mãe judia. E é engraçado, né, que no texto fala, porque como os homens, né, se trocava muito de homem, tinha muita invasão, então tinha toda a questão, os homens podia se duvidar, né, se era judeu ou não, mas a mãe, o ventre da mãe, você não tinha como questionar, né, que era um filho de um ventre de uma mãe que participava daquela comunidade. Mas isso depois, lógico, né, um pouco se flexibilizou, tem pessoas hoje que podem aderir e se tornar judeu por opção, né? Mas aí não sei, aí a gente acaba a história. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, queria colocar algum ponto, e agora a gente vai entender um pouquinho, falar um pouquinho da religião, assim, isso aqui é a história do povo, né? E a história, consequentemente, da religião que surgiu ali, dentro desse contexto desse povo, né? Cujo patriarca foi Abraão, e teve aí Moisés como uma pessoa que revelou a sua religião, né? Estruturou a organização desse povo, depois da escravidão. E a religião, né? Então, ela foi a primeira religião monoteísta, porque antes, né, como a gente falou, que se sabe na história, né, antes eram todas religiões politeístas, que adoravam diferentes deuses, que criou, né, a ideia de Deus único, Deus supremo, né, Deus está acima de todas as coisas. E o recebimento do Decálogo realmente é o marco dos 10 mandamentos, é o marco da fundação dessa religião. A religião em si, tem muitos rabinos, né? Um rabino muito importante foi o Moses Maimonides, que ele sistematizou mais e mais ainda, criou os 13 artigos de fé, que são fundamentos nessa crença, mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante que eles têm livros sagrados muito fortes, e a lei mosaica é a percusseira do Evangelho de Jesus. E a gente mesmo que estuda, pelo menos no catolicismo, né? A Bíblia é o Velho Testamento, que é a história aí desse povo, dessa peregrinação, dessas pessoas, e o
e o Novo Testamento depois do advindo de Jesus Cristo. Então, a lei mosaica, né? A lei mosaica, né? Os 10 mandamentos, mais a lei mosaica, que é a estruturação daquela comunidade, acabou, né? E Jesus Cristo nasceu nessa comunidade, né? Aquele primeira árvore genealógica lá, né? Ele era da linhagem de Davi. Então, ele nasceu dentro desse grupo social, né? E a história, né, do judaísmo tem muito impacto na história da vida de Jesus. Não é a mesma coisa, a gente sabe, né, que as leis eram diferentes, as regras eram diferentes, né? Jesus Cristo veio trazer as regras do amor, da compaixão, da fraternidade, o que não eram leis vigentes, leis morais vigentes na época. Era um povo muito mais bárbaro e mais difícil, mas a relação é intrínseca aí, eles estão intertwined, né, como a gente fala em inglês. A doutrina, ela é focada na fé, mas também na ação. Então, é uma religião que prega muito, assim, que, né, prega a fé, a prece. Eles oram 3 vezes ao dia, a prática de caridade, a promoção da harmonia entre aquele povo. E eles trazem a ideia de uma sociedade, né, totalmente também dependente de Deus para ser feliz e evoluir. Isso eu achei muito interessante, assim, antes não havia esse Deus único, então, e o Deus era adorado só nos momentos especiais, nos momentos que você fazia um sacrifício, que Deus era lembrado, os deuses, os múltiplos, ou quando se chovia, se inundava. E o judaísmo trouxe a incorporação de Deus no dia a dia da vida das pessoas. Eu levanto, eu faço minha prece, né? Faço minhas ações pensando em Deus. Então, Deus se tornou algo do dia a dia das pessoas. Eu achei isso interessante, essa perspectiva, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Versus dos povos que adoravam deuses. Eles não aceitam o dogma do pecado original, aquela criação de Adão e Eva, porque eles acham que se Adão e Eva tivessem pecado, né? Isso tem muito a ver com o espiritismo. É um problema, é uma responsabilidade pessoal, não de toda uma comunidade, né? O livre-arbítrio foi deles e os outros não têm que pagar, entre aspas, pelo pecado original que duas pessoas cometeram, né? E eles acreditam em ressurreição, que é uma volta ao corpo, né? Mas digamos aí, é um princípio de uma reencarnação, mas eles não sabiam explicar. Não houve muita elaboração sobre o conceito de ressurreição, como o Espiritismo hoje explica a reencarnação. Mas foi aí, digamos assim, eles acreditavam, pelo menos, que havia uma passagem, né? E que havia essa possibilidade de ressurreição, mas não sabiam explicar, era só para poucos. Então, e até hoje não encaram, né, como o Espiritismo vê. E não aceitam Jesus Cristo como o seu Messias, né, como o Messias esperado lá desde a época da diáspora, digamos assim. Eles ainda acreditam que reconhecem o Jesus Cristo como um homem que passou pela Terra, mas não o conhecem como o Messias que veio reuni-los e restituir aquela comunidade judaica, né? Da época de Abraão e Moisés. Isso mesmo. Então, assim, para a gente resumir a unidade da doutrina, né? Eles têm o Torá, ou a lei judaica, como centro da sua crença. Para os católicos é a Bíblia, né? Para eles é o Torá, mas eles têm outros livros também, que são, né, os 5 livros do Torá. Eles acreditam, né, nessa liberdade, ele é um povo livre, né,
tanto que eles sofreram e obtiveram essa liberdade nessa travessia de volta, e mesmo acho que a travessia de Abraão, né, toda a história de movimentação desse povo, movimentação física, né? A libertação do cativeiro é considerado a grande festa da Páscoa para eles, que aconteceu em abril, vindo com o advindo da primavera. Eles têm Canaã, né, como o primeiro de conceito de nação, né, como uma nação onde voltar. Os primeiros grupos que trouxeram essa ideia de voltar a um lugar que é sua nação, né, que aí é hoje Israel. E acreditam que seja um povo aí eleito por Deus. E a gente vai falar um pouquinho disso depois, por isso que tem um asterisco aí. Tem uma passagem no A Caminho da Luz, desse livro, que é muito interessante, muito bonito, assim, que o Caminho da Luz fala das diversas dos diferentes grupos que encarnaram na Terra, né? E quando fala, né, do judeu, fala de todos os grupos, dos egípcios, dos europeus, dos índios, e quando eles falam do povo hebreu, né, do povo aí descendentes aí de Abraão, eles eram a raça que constituiu a raça mais forte e homogênea que já tinha encarnado na Terra. Mas que, ao mesmo tempo, eram muito orgulhosos dentro das suas concepções de vidas. Era um povo muito orgulhoso, que se considerava superior, que se considerava, né, como escolhido de Deus, o povo que era escolhido de Deus, com valores, né, de vaidosos, de uma aristocracia, de reis. E com isso, foi de alguma forma, foi o que os destruiu, né, de alguma forma. Então, ensinou que todos os tempos a fraternidade, né, a par de uma fé soberana e imorredoura, né, que apesar de serem fraternos, né, essa arrogância, esse orgulho, acabou que gerou, né, conquistar, mas também ser conquistado e acabar aí não conseguindo manter a unidade do povo. Isso é um pouquinho da história, né? Então, um pouquinho aí assim, essa parte mais histórica. Aí a gente vai falar um pouquinho dos livros sagrados, né? A gente já começou a falar um pouquinho do Torá, que significa a direção, a doutrina, a lei, um ensinamento. A base é o Pentateuco, né? Dos 5 livros, a Gênesis, que trata da origem do mundo, o Êxodo, que é a fuga dos judeus, o Levítico, que são as práticas dos sacerdotes, dos sacerdotais, da época dos reis e dos juízes. Os Números, que é o recenseamento do povo judeu, né, de volta desse povo que voltou a Canaã, e o Deuteronômio, que é um pouquinho dos ensinamentos de Moisés e os códigos familiares e civis e militares. Eles têm também os livros proféticos, que complementam, né, os livros sagrados, que trata-se que forma o Velho Testamento, né, que tratam de livros dos profetas da época. São 12 profetas, aí está listado Isaías, Jeremias, Ezequiel... Não, desculpa. Os livros proféticos Isaías, Jeremias, Ezequiel, e mais 12 profetas menores e maiores, aí, que são Oséias, Joel, e os livros de Ruth e Esther. Então, esse grupo aí de profetas foram os que os que escreveram aí os livros
poética e contavam aí a história da época. Esses são os proféticos. Tinham também os escritos poéticos, que aí foram os salmos do Antigo Testamento. São 150 salmos, aí a gente tem o Salmo 23, que é o Salmo de Davi, né? E os Salmos de Davi e os livros de Jó, e são os mais importantes desse compilado de escritos poéticos. Talmud, ou Talmud, que aí é a obra do judaísmo dos rabinos, é a língua falada, é o ensinamento falado, né, que deve ser transmitida oralmente, que aí quem são quem passam essas leis, né, complementando o Torá, são os rabinos. E aí, isso, digamos assim, são os 4 grupos esses são os 4 grupos de livros sagrados, aí que são a base da religião judaica. E tem o Cabala, que para mim foi super interessante também estudar, porque eu sempre ouvi falar Madonna, Cabala, mas nunca tinha entendido o que era. Que a Cabala é a corrente mística mais secreta, digamos assim, da religião judaica, que ela é mística, ela é baseada em números, em letras. Ela era algo que era também de um grupo de iniciados, ela não podia ser passada para qualquer, né? O povo, a massa dos judeus não, né? A grande população não tinha acesso. E poucos judeus a conheciam, Moisés foi um deles, e a gente sabe que Abraão foi o primeiro cabalista, né? E ele teria visto, né? Ele era também médium, falava com Deus, e através da Cabala, números e letras, eles viam essa potencialidade, as maravilhas do mundo, dos mundos mais elevados. E que também a Cabala era transmitida oralmente. Ela era, no começo, ela era só transmitida para homens casados, com mais de 40 anos. Eram autorizados a formar esses grupos de iniciados que iam aprender a Cabala. Hoje, homens e mulheres podem aprender. Continua sendo um grupo muito menor dos judeus que a conhece. Mas eles falavam, na época, né, falavam que era necessária aí uma exigência da maturidade espiritual do ser humano para começar a estudar e ser iniciado nessa sabedoria que né, que está dentro aí da religião judaica. E ela, principalmente, ela estuda o universo, a criação do universo, a criação da Terra, o ser humano, a vida, a morte, o bem e o mal, né? Que é algo que transcende, né? aquela religião e aquele ensinamento mais material transmitido aí para as grandes massas, né? Um pouco, acho que não sei, me deu um pouquinho dessa ligação, assim, né? Um questionamento mais a nível espiritual, de onde vemos. Não sei. Eu não conheço, então é difícil para mim falar, mas me veio, eu estudei um pouquinho, vi outros vídeos, que é realmente esse questionamento, até mesmo de origem das coisas. A Cabala é constituída por 32 caminhos de sabedoria, que são organizados em 10 itens, que são denominados luzes divinas, com 22 letras do alfabeto, que são essas letras que eu coloquei aí, que são os canais que o Criador utilizou para a criação. Então, isso é um pouquinho do estudo. Coincidentemente, eu comprei esse livro que está aqui em cima. Foi uma recomendação da minha mãe, eu não sabia nada disso, que chama The Kabbalion, que é um pouco uma são
um pouco dos ensinamentos egípcios capelinos. Estou super curiosa, eu comprei, mas nunca li. Então, estou super curiosa para começar a ler e estudar que é isso, né? Porque a minha mãe me recomendou como algo que vem dos egípcios capelinos, mas agora eu descobri que faz parte da cabala, que é judaica. Então, aí, né, tá tudo se juntando. E estou super curiosa e vamos ver, depois eu conto. Não é um livro espírita, né? É um livro que traz uma outra visão aí dessa questão da... Não sei direito, né, da origem do mundo, das leis e tudo. E aí a gente sabe que a Cabala hoje ela é muito mais popularizada, né? Assim, ainda num grupo restrito, mas hoje ela é muito mais disseminada do que ela era antes. E o calendário religioso, os grandes, aí, os quatro grandes festivais, festejos da religião e do povo judeu, é o Ano Novo, o Rosh Hashanah, que é o ano novo deles em setembro. Comemoraram agora, eu tenho uns amigos judeus que eu lembrei que postaram, que é realmente aí a criação, eles comemoram a criação do mundo, né, para eles. Entre aspas, o ano novo deles, criação da vida e do mundo. O Yom Kippur, que é o dia da expiação, é o dia que falam aí que eles é o dia deles que passam o dia espiando nas sinagogas, fazem jejum de 25 horas, é o dia da expiação. A Páscoa, que não é a Páscoa, a nossa Páscoa, né, de ressurreição, é a Páscoa, como eu já tinha falado, né, que é em abril, que é onde eles migraram, migraram, né, do Egito, foram libertados da escravidão. E o Shavu, que eles comemoram aí em maio, são festas, comemora a entrega do Torá, o recebimento do Torá por Moisés. Então, esses são os quatro momentos de celebração desse povo, né? Religião e cultura. E aí, a última coisa que eu trouxe para a gente ver, né, junto, é que no Consolador, na questão do 271, né, o Emmanuel traz que, até agora, a humanidade da era cristã recebeu as 3 revelações, né, que a gente já sabe. Moisés trazendo aí os 10 mandamentos, Jesus trazendo o evangelho e suas leis de amor, e o espiritismo trazendo aí, né, esse cristianismo revivido, e toda a verdade aí da humanidade. Então, foi um pouquinho longo, mas para mim deixa eu separar aqui, foi um prazer estudar essa história linda, desse povo lindo. Aprendi muito. e queria aí dividir com vocês aí o que eu aprendi e foi muito linda a oportunidade. Obrigada, Muito Letícia. bem. Tem aquele Leandro Carnal, isso que eu queria dizer. Eu não botei nada aqui porque não é religião, não faz parte do espiritismo, mas o Leandro Carnal, ele tem uns vídeos no YouTube, ele é historiador, ele tem uns vídeos interessantíssimos, 2 vídeos sobre o judaísmo que eu recomendo. Eu ouvi-los para também preparar para aqui. Ele traz uma versão histórica, não tão religiosa, né? Mas ele fala das crenças, das festividades, e foi muito... Eu recomendo, está no YouTube. Leandro Carnal, que ele é um historiador brasileiro. Muito lindo. E é isso, agora discutir. Muito bem. Muito bom. Muito bem. Eu falei algo errado aí da história. Tem um errinho no livro mesmo, falando que era a irmã do faraó e, na verdade, é a filha. Eu dei uma checada porque na primeira parte do capítulo fala que é a filha, a irmã do faraó que pegou o Moisés. Uhum.
E depois, na segunda parte, no Roteiro 2, fala que é a filha, né? Aí eu dei uma checada e realmente é a filha do faraó. E naquela época o número de judeus estava aumentando muito, então o faraó tinha mandado matar as crianças. A mãe de Moisés não teve coragem e botou ele na cestinha, né? Ah, então foi por isso. É. Não sabia o motivo da cestinha. E aí a filha do faraó pega o Moisés e cuida dele. Não E foi a gente vê aí, como você disse, né, Letícia, a mão de Deus em tudo, né? A gente sabe que não existe coincidência. Por que pegou Moisés e não outra criança? Porque foi essa mãe que resolveu dar. E a coincidência dela estar lá perto do Nilo naquela hora, naquele instante que a cestinha está passando, pelo amor de Deus, né? Então, algumas coisas para a gente refletir, né? Que eu acho que é o intuito desse livro, é a gente pensar nas comunalidades, né, das religiões, né? Porque nesse caso, né, a gente entende aí como você explicou, os valores aí do judaísmo, né? Do Deus único, do amor a Deus, de se a gente vai aí no próprio decálogo, né, que são as leis morais aí do judaísmo. A gente sabe que Jesus falou, eu não vim destruir a lei, né? Uhum. E como você comentou, o povo judeu era um povo muito endurecido, escravo, ignorante. Você comentou o negócio da mulher, né, de ser judeu, precisava vir de barriga judia. A gente tem que lembrar que naquela época a mulher não valia nada, mulher e criança era coisa, né? Então, apesar da religião hebraica ser uma religião monoteísta, a gente sabe que o próprio Moisés teve mais do que uma mulher, né? Então, a gente entende o porquê que eles estão falando isso, né? Então, se vier da barriga da mulher judaica, então a criança é judia, porque a gente não sabe, não existia essa preocupação tão grande com as mulheres, né? Naquela época. E o que eu senti, assim, Ana, que sabe que paved the way, assim, que pavimentou a estrutura para a chegada de Jesus também, eu acho, assim, porque como eu nasci de família católica e tem Velho Testamento, Novo Testamento, eu não entendia aquela ligação, assim, sabe, de um do outro, porque se estuda os dois, mas eles, assim, me veio muito essa expressão em inglês, assim, pave the way, né, pavimentou a estrada, onde Jesus chegou, reinventou, né, veio a renovar a lei, e aí depois o espiritismo. Então, assim, eu achei muito bonito, assim, muito lindo. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que Jesus seguiu as profecias, né? Então, o fato dos judeus não terem entendido que Jesus era o Messias é uma incógnita, né? Provavelmente porque eles imaginavam um Messias que fosse brigar, que fosse lutar, e foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou: o meu reino não é desse mundo, né? Eu não vim lutar. Eles esperavam, né, um rei nascido de uma família com dinheiro, nascido nos reinos, nos castelos. E o próprio Judas, né? A gente vê, ele imaginava que Jesus fosse lá fazer uma revolução e fosse conseguir se salvar, enfim. Existia até hoje a gente não consegue entender Jesus. Imagina 2000 anos atrás, quando ele estava rodeado por pessoas ignorantes, né? Porque os 12 apóstolos eram pescadores. Então, o número de pessoas, como você falou, da época, que tinha conhecimento, era um número muito pequeno, né? Que tinham acesso à cultura, que sabiam ler, que sabiam escrever. Eram muito poucos. E você vê que interessante, quando a gente extrapola isso para Paulo de Tarso, né? Ele precisava de alguém, você falando paving the way, alguém que tivesse a liderança de Paulo, o conhecimento das leis de Paulo,
a envergadura moral de Paulo, a perseverança, a força, a determinação, que aqueles homens simples não tinham, né? Eles podiam ter a boa vontade, mas eles faltava aí essa bagagem que Paulo tinha. Tanto é que a gente vê que Paulo é aquele que vai expandir o evangelho de Jesus aos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não eram monoteístas, né? Que não tinham religião ou que eram politeístas. Então, tudo vem aí traçado, né? Então, o judaísmo, aí vem a primeira revelação, vem Jesus relembrar os 10 mandamentos, e aí chegou a hora de falar de amor, de perdão. E aí depois vem o espiritismo. Lembrar que a morte não existe. Lembrar a gente que Deus é amor. Coisa que até há pouco tempo atrás, e até hoje em algumas religiões, ainda continuam olhando para Deus como aquele homem velho sentado na cadeira e que vai cobrar da gente todas as penas que a gente fez errado, né? Todos os nossos erros. E a gente vai arder no fogo do inferno se a gente não dá direito, né? Então, não foi essa a mensagem que Jesus trouxe e não é essa a mensagem do Espiritismo, né? Quando fala de reencarnação. Obrigada. Tá muito bom. Fala, mamãe. Bonita história. Você tá em mute, mamãe? Ainda tá em mute. Eu queria dar parabéns para a Letícia, uma excelente aula, boa postura, tom de voz agradável, nem um pouquinho monótono, uso adequado do tempo. Eu acompanhei, ó, em cima do livro, você abordou todos os tópicos de uma maneira suficiente, ficou tudo muito claro, não faltou nada. Então, parabéns. Que Deus abençoe os seus talentos e que você possa dar muitas outras aulas lindas, viu? E essa aula é complicada. Eu lembro quando estava lá no Aprendizes do Evangelho, lembra, mãe, aquele professor lá chato, que ele ficava desenhando no quadro negro toda a árvore genealógica de Jesus? Lembra disso? O João, né? A aula foi tão melhor do que a dele. Eu trabalhava o dia inteiro, ia para a federação de noite, aquele homem lá desenhando a árvore genealógica. E eu... É verdade que todos vocês têm talentos mais do que adequados para esse trabalho de expositores. Mas uma estreia... Hoje em dia tem internet, tem Google, né? Você enriqueceu com a sua pesquisa, você se preparou antes, ouviu outras fontes, isso tudo cria o clima, a energia necessária para, na hora do trabalho, tudo fluir direitinho. E ainda mais com o nosso magnetismo amoroso, a gente que gosta de você, então, funcionou. Tudo colaborou. Muito bem. Obrigada mesmo. Tá ótimo. Vou comentar aqui super rápido, o Ana e Letícia, Lúcia, todo mundo aqui, escutando a Letícia falar, assim, tem tanta coisa que a gente no dia a dia a gente escuta, tipo Torá, sobre o judaísmo, mas nunca, por algum motivo ou outro, nunca se aprofundou, ou nunca teve a curiosidade de se aprofundar. É tão bacana escutar isso, assim, você começa a criar conexão e falar, meu Deus, olha só, assim, e é muito legal, assim, nos força, principalmente a Letícia que estudou para dar aula, e a gente está vendo a aula, a poder entender um pouco mais de coisas que são básicas, que tem que ser estudadas para a evolução, pelo progresso que a gente quer atingir, mas que, na verdade, estão tão aparentes na noa vida todo dia, e a gente nunca, pelo menos eu, posso falar por mim, nunca fui atrás de estudar um pouco mais, entendeu? E quando você começa a ver tudo isso, olha só, tem conexão, isso é muito legal. Então, assim, só para reforçar os parabéns e dizer que o conteúdo é muito bacana. Assim, quando a gente começa a ver, muita coisa começa a clarear ainda mais na nossa cabeça. Parabéns. Vejam que é um tipo de aula um pouco árida, né? Porque dar uma aula sobre doutrina, religiosidade, temas mais
a menos, é muito mais agradável. E a Letícia conseguiu trazer essas informações de uma forma agradável, que não ficou cansativo para ninguém. Eu queria sugerir a vocês, assim que possível, quando tiverem tempo, assistam os filmes bíblicos, em especial os 10 Mandamentos, porque o filme bem feito... Os judeus são muito ricos, eles têm interesse em preservar a sua história, em divulgar os valores que eles respeitam. Então, são produções maravilhosas, muito bem feitas, e que, naquele audiovisual agradável, colorido, bem feito, registra mais na nossa mente, no nosso coração, e, com certeza, será útil para vocês em suas futuras aulas. Adoro, Natal e Páscoa, tem tanto filme bíblico, eu adoro, eu fico vendo todos. É isso, Bom, não. obrigada, pessoal. Vamos assim Obrigada. agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estudo, de camaradagem, agradecendo a equipe do Plano Espiritual que nos fortalece, que nos sustenta, pedindo a eles que estejam junto conosco durante toda essa semana, que mande esse grupo, Senhor, o grupo do Chico Xavier em muita luz, que proteja-nos, Senhor, de todo mal. Cada um dos nossos lares. Senhor, toma conta de nós para que nós consigamos trabalhar na sua seara, firmes e fortes. Graças a Deus. Graças a Deus. Adeus. Muito obrigada a todos.